Métodos de estudo de histologia. Generalidades. O objetivo principal da histologia é descobrir as relações estruturais que deverão contribuir para o entendimento dos processos vitais do organismo vivo. As estruturas, células, tecidos e órgãos são examinadas por transparência, sendo raras as estruturas suficientemente delgadas para serem estudadas inteiras ao microscópio. Os métodos empregados pelos histologistas são extremamente diversificados e, embora grande parte do conteúdo do curso de histologia possa ser estruturado em termos de microscopia óptica, a interpretação mais detalhada da ultraestrutura fica a cargo da microscopia eletrônica de transmissão, em virtude de sua maior ampliação e seu maior poder de resolução. Métodos de preparação. Os métodos de preparação podem alinhar-se em dois grupos. Primeiro grupo, exame a fresco, in vivo, que consiste na observação de células vivas com a finalidade de verificar diferentes tipos de movimentos, estrutura celular, a atividade fagocitária, os aspectos de reprodução celular, aspectos de ingestão e excreção de substâncias metabólicas. O exemplo que nós temos é o estudo do esperma com a finalidade de observar a mobilidade do espermatozoide, mesentério e cauda de girino. O segundo método de preparo que iremos estudar agora é o método de estudo após a morte, que é o método mais comumente utilizado em histologia, que permite a obtenção de preparos histológicos permanentes, ou seja, em lâminas, para o estudo ao microscópio. Os órgãos, porém, na sua maioria são muito espessos e precisam ser reduzidos a cortes bem finos, suficientemente transparentes para serem analisados ao microscópio de luz. O material é submetido a uma sequência de tratamentos, que é chamado de técnica histológica, a fim de adquirir condições de ser analisado ao microscópio de luz. Obviamente, o que se deseja é levar ao microscópio um preparo no qual os tecidos estejam previamente preservados, apresentando a mesma estrutura e composição química que possuíam quando vivos. Mas, apesar dos cuidados tomados, esse objetivo não é alcançado, observando-se em todos os preparos histológicos certos artefatos consequentes ao processamento que sofreram. Bom dia, boa tarde ou boa noite para os ouvintes. Eu sou o aluno Edielson Oliveira de Souza, do curso de Ciências Biológicas, e eu vou estar dando continuidade à microaula sobre métodos de estudo em histologia. Eu vou estar falando um pouco sobre técnicas de histologia. Sobre as técnicas histológicas, a primeira que eu vou citando é a técnica que é a colheita do material, né? Ela é para fins citológicos e obtenção de boas preparações histológicas. O material deve ser retirado de um animal anestesiado ou imediatamente após a sua morte. Os tipos de colheita são a biópsia, né, que é a remoção do tecido vivo para posterior análise histológica. Também tem a necrobiopsia, remoção do tecido morto para posterior análise histológica. Tem a punção e, por último, tem a escarificação, que é a raspagem. A outra técnica usada é a fixação, né? A fixação tem como objetivo evitar a destruição das células por suas próprias enzimas ou por bactérias. As peças histológicas devem ser adequadamente tratadas imediatamente após a sua retirada, visando, além disso, endurecer os tecidos, tornando-os mais resistentes às etapas subsequentes. Qualidades de um bom fixador, né? Ter um bom poder de penetração,
matar instantaneamente as células, endurecer a peça para facilitar a obtenção de cortes, deve matar micro-organismos que eventualmente contaminam as peças, deve conservar o máximo possível de estrutura celular, deve facilitar a posterior colocação dos cortes, deve insolubilizar as proteínas, pois estas são as principais responsáveis pelas estruturas das células e tecidos. Os agentes fixadores, né? Em histologia, utiliza-se quase exclusivamente a fixação química por meio das substâncias chamadas fixadores. Os fixadores simples: cloreto de mercúrio, ácido pícrico, aldeído fórmico, tetróxido de ósmio e glutaraldeído. Misturas fixadoras, né? O bon-win, líquido de Welle, Gendre, zinc e álcool-éter. O volume do fixador deve ser de 20 vezes o volume da peça. Dando continuidade, eu vou falar sobre a lavagem da peça. A peça deve ser lavada em água corrente durante 24 horas a fim de remover o fixador. A técnica a seguir é a inclusão. A peça deve ser incluída a fim de se obter cortes suficientemente finos para serem observados ao microscópio. Os tecidos devem ser embebidos e envolvidos por substâncias de consistência firme, exemplo, gelatina, celoitina, parafina e resinas. Para a inclusão da peça fixada em parafina, é necessário proceder da seguinte maneira. O primeiro é a desidratação, retirada da água presente nos tecidos pela passagem em álcoois crescentes, 70, 80, 90 e absoluto. A segunda é a diafanização, que consiste em impregnar a peça por solvente de parafina, ou seja, xilol, benzol ou toluol. Terceira é a impregnação ou embebição. Mergulha-se a peça em parafina fundida a 60 graus Celsius no interior de uma estufa. Devido ao calor, o xilol ou benzol evaporam e os espaços anteriormente ocupados por eles são ocupados pela parafina. A quarta é a inclusão propriamente dita e a confecção do bloco de parafina com a peça envolvida pela mesma. Eu sou o João Carlos e eu vou continuar falando sobre a microtomia. A microtomia consiste na obtenção de cortes delgados por meio de uma navalha de aço micrótomo. A espessura média dos cortes é de 3 a 8 micrômetros e ela é dividida em 3 etapas, que é a primeira que é no banho-maria a 37 graus Celsius, com o objetivo de não formar dobras no preparo. A segunda é a adaptação na lâmina e a terceira é a adesão do corte na lâmina, levar a estufa a temperatura de 37 a 44 graus Celsius. E agora eu vou estar falando sobre a coloração. Ela é realizada com a finalidade de obter contraste e evidenciar os vários componentes estruturais na delgada fatia de tecido e ao nível de microscópio. A maioria dos corantes usados em histologia comportam-se com ácidos ou bases. Para se corar um corte embebido em parafina, deve-se proceder da seguinte maneira. Primeiro, desparafinar o corte com xilol 1 e xilol 2, depois hidratar o corte com álcools decrescentes, depois a coloração propriamente dita e depois a montagem, que tem com a finalidade de encerrar o corte entre a lâmina e a lamínula, a fim de protegê-lo e conservá-lo. Depois vem a estufa e depois vem a rotulagem. E agora vem os agentes corantes, que é a hematoxilina, a eosina, fucsina, tricômico de Mallory, tricômico de Masson, tricômito de Gamori, tricômito de Shore, corante de Leisham, floxina e dentre outros. A maior parte dos materiais examinados pela primeira vez no curso de histologia é composta por cortes em parafina corados com hematoxilina e eosina. A eosina é um corante ácido e a hematoxilina, embora não seja um corante básico, tem propriedades muito semelhantes à dos corantes básicos.
O corante básico é uma molécula que tem carga positiva na porção que possui cor. E corante ácido é a molécula que tem carga negativa na sua porção que possui cor. A cor do corante não tem relação com o fato de o corante ser ácido ou básico. O fenômeno em que determinado corante muda de cor após reagir com determinado componente tecidual é denominado metacromasia. E tem as exceções. Primeiro, para os tecidos mineralizados, logo depois a fixação, a peça terá que ser descalcificada. Depois do material obtido por punção ou raspado, realiza-se uma extensão ou esfregaço, que em seguida deverá ser fixado e depois corado, montado e rotulado. E agora, para finalizar, vou falar sobre outros métodos que são usados na histologia. Que a primeira é a radiotografia, que permite a localização de substâncias radioativas no tecido. A cultura de tecidos, que é o cultivo para estudos de metabolismo de células. Tem a centrifugação fracionada, que permite isolar quaisquer organelas e inclusões celulares para determinar uma composição química e estudar suas funções. Tem a cariometria e citometria, que permite verificar o volume do núcleo e da célula respectivamente. Tem a histometria, que permite contar diferentes estruturas de um tecido por unidade de superfície. Tem histoquímica, que tem por base a localização de compostos ou radicais químicos em áreas específicas de um tecido ou em componentes celulares. E tem interpretação de cortes, que é estudar um corte histológico ou microscópio. É preciso ter uma mente que a estrutura de células e tecidos está alterada pelas técnicas histológicas, e também de que a delgada espessura dos cortes cria um obstáculo ao estudo tridimensional dos tecidos e órgãos, nos limitando a visualizar em apenas 2 dimensões. Torna-se assim necessário o estudo dos cortes realizados em diferentes direções ou em cortes seriados. Outra dificuldade encontrada é de que, quando se cora um preparado, apenas algumas estruturas são evidenciadas. Por isso é necessário o estudo de várias lâminas coradas por diferentes técnicas para se ter uma ideia completa de composição e estrutura de tecido de um órgão em exame. E esse foi a nossa microaula apresentada por Ladson Macaulay, Edielson de Oliveira e João Carlos.